Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar títulos de capitalização. Vamos lá então. Primeira definição. O título de capitalização é um produto em que parte dos pagamentos realizados pelo subscritor é usado para formar um capital e que será pago em moeda corrente no prazo máximo estabelecido. Subscritor sou eu, que estou interessado em colocar meu dinheiro em um título de capitalização. Então, toda vez que eu falar subscritor, imaginem que é essa pessoa aqui que está indo colocar o seu dinheiro em um título de capitalização. Perfeito. Parte dos pagamentos realizados pelo subscritor é usado para formar um capital e que será pago em moeda corrente no prazo máximo estabelecido. Então, quando eu vou colocar meu dinheiro em título de capitalização, eu vou colocar esse dinheiro. Parte desse dinheiro que eu estou colocando, ele vai formar um capital, que vai ser pago de volta para mim ao final de um prazo. Essa é a ideia. E o que vai acontecer com a outra parte que não foi pago? Olha só, o restante dos valores dos pagamentos é usado para custear os sorteios, quase sempre previsto nesse tipo de produto, e as despesas administrativas da sociedade de capitalização. Tá? Destaquem aí, sociedade de capitalização. Quem que oferece títulos de capitalização? São as sociedades de capitalização, que estão dentro do mercado de seguros privados. Esse mercado de seguros privados, ele é... Deixa eu escrever aqui melhor. De seguros privados. Esse mercado aqui, ele é normatizado por quem? Pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Quem que é o supervisor? É a SUSEP. Quem que são os operadores? Dentre os operadores a gente tem a sociedade de capitalização. O que elas fazem? Elas fazem as operações com títulos de capitalização. Perfeito. Tá? Mas, quando eu for me referir aqui, eu vou dizer que o cliente está indo em uma instituição, porque é normal que as instituições financeiras elas trabalhem com títulos de capitalização. Aí, porque muitas vezes elas intermediam, né? Elas têm uma empresa que é uma sociedade de capitalização, ou elas têm dentro da sua estrutura uma sociedade de capitalização. Então é normal que na instituição financeira onde o cliente tem a conta, ele consiga contratar um título de capitalização. Perfeito. Título de capitalização, o subscritor vai colocar, por exemplo, olha só, exemplo para a gente entender, vai colocar R$100 em um título de capitalização. Aí o título de capitalização ele vai ter um prazo durante o qual o investidor ele pode ir colocando mais pagamentos e ao final do prazo ele vai receber parte dos valores que ele colocou. Por que parte? Porque um tanto do que ele colocou vai ser utilizado para custear sorteios. Sim, durante o prazo em que o cliente ele tem seu dinheiro em um título de capitalização, é normal que ele concorra a sorteios. Tá? É normal que ele concorra a sorteios. Pode ter os sorteios? É normal que tenha. Pode não ter? Nem sempre, né? Não é tão normal não ter, mas há a possibilidade de não ter sorteios. Mas então, vamos pensar que essa pessoa aqui está interessada em comprar um título de capitalização. Ela vai colocar R$100. Desses R$100 que ela está colocando, R$70 vai ir para o que a gente chama de cota de capitalização ou provisão matemática para o resgate. R$20 vai para a cota de sorteio, que é utilizado para custear os sorteios. E R$10 para a cota de carregamento, que vai utilizado para cobrir as despesas administrativas da sociedade de capitalização. Então, dos R$100 que essa pessoa colocou em um título de capitalização, R$70 vai formar o capital. Se esse título de capitalização ele tem um prazo de vigência de 60 meses e são 60 pagamentos de R$100, ao final do prazo, esse, não dá para dizer investidor, né, mas essa pessoa ela vai ter colocado quanto? Vai ter colocado, não, né? Ela vai ter pago R$6.000. Quanto que vai ser efetivamente a cota de capitalização, o capital constituído? Vai ser esses R$70 vezes os 6, que dá 4.200. Quanto que vai ser a cota de sorteio? 1.200. Quanto que vai ser a cota de carregamento? 600. Porque são 60 meses vezes os R$100 que ele está colocando todos os dias. No total, ele pagou 6.000. Quanto que ele vai receber? 4.200. Por que 4.200? Porque 4.200 é o capital que ele formou, né?
R$ 70 era a cota de capitalização que formou esse capital, que recebe o nome também de provisão matemática para receber, que é o que essa pessoa vai receber ao final dos 60 meses, 4.200. Eu estou apenas simplificando os valores, né? Não necessariamente vai ser essa proporção aqui de 20%, 10%. Apenas para vocês entenderem os nomes. Vocês têm que entender os nomes, tá, pessoal? Cota de capitalização forma o capital, que é o resgate. Cota de sorteio, esses 1.200 aqui, eles vão ser utilizados para custear os sorteios. Vamos pensar assim, a sociedade de capitalização, ela está fazendo esse tipo de operação aqui com diversos clientes, tá? Em um mês, vamos supor que 100 clientes estão nessa série aqui de títulos emitidos pela sociedade de capitalização. Então são 100 clientes. 100 clientes igual esse daqui. Bom, para a cota de sorteio, olha só. Só essa pessoa aqui foi R$ 20, correto? Se a gente multiplicar por 100, significa que a cada mês, para o sorteio, a gente está destinando quanto? R$ 2.000. Ao final de um ano, isso vai gerar quanto? R$ 24.000. E o que poderia acontecer? A gente poderia ter um sorteio a cada ano, durante esses 5 anos, né, 60 meses, 5 anos, de R$ 24.000. A cada ano a gente poderia ter um sorteio de R$ 24.000 e uma dessas 100 pessoas aqui iria receber esse prêmio. Tá? Porque existem, né, sorteios nos títulos de capitalização. Pelo menos é normal que tenha, mas pode não ter. Então, essa pessoa aqui, que vai receber 4.200 e que daqui a pouco foi sorteada, na verdade ela não vai receber 4.200, ela vai receber 24.000 mais 4.200. Essa se deu bem, né? Porque com R$ 100 que ela colocava, ela recebeu, além dos 4.200 que formou o capital, 24.000. Mas, se ela não for sorteada, que é o mais comum de acontecer, ela vai receber só esses 4.200, tá? Vamos ver algumas características e sempre preciso a gente volta aqui para esse primeiro slide. Os títulos são estruturados quanto à sua forma de pagamento são modalidades, tá, de títulos de capitalização. Tem o PM, o PP e o PU. PM é pagamento mensal. É um título que prevê um pagamento a cada mês de vigência do título. Tá aqui o exemplo, né? Um pagamento a cada mês, até a gente completar a vigência do título. PP, pagamento periódico. É um título que não há correspondência entre o número de pagamentos e o número de meses de vigência do título. A gente está falando de 60 meses. Então, se não tem relação, pode, por exemplo, ter sido 10 pagamentos ou 5 pagamentos anuais. Não tem a relação de pagamentos mensais com a vigência do título. E pagamento único. É um título que o pagamento é único, realizado uma única vez. Nem precisava explicar, né? Tendo sua vigência estipulada na proposta. Ué, como assim, Renan? Bom, essa pessoa aqui, por exemplo, o que ela pode fazer? Ao invés de colocar R$ 100 todos os meses, eu gosto muito de concorrer a sorteio. Eu vou lá e coloco numa cara só R$ 6.000. Desses R$ 6.000 que eu estou colocando hoje, eu vou ficar com o meu prazo de vigência, 60 meses, mesma coisa. Mas 4.200 vai ser o que eu vou receber daqui 5 anos. 1.200 vai custear os sorteios, 600 vai ser para as despesas administrativas. Só que acontece numa única vez só. E durante esses 60 meses eu fico concorrendo a esses sorteios de R$ 24.000. Lembrando, esses exemplos, esses valores aqui, fui eu quem criei, tá? Os valores de pagamento são fixos. Nos títulos com vigência igual a 12 meses, os pagamentos são obrigatoriamente fixos. O nosso título aqui ele tinha uma vigência de 60 meses. Poderia ser de 12 meses, poderia ser de 36, poderia ser de 48, não importa. Se for de 12 meses, os pagamentos eles vão ter que ser sempre fixos, não vai acontecer correção. Já nos títulos com vigência superior, no nosso caso aqui, né, 60 meses, é facultada a atualização dos preços a cada período de 12 meses por aplicação de um índice oficial estabelecido no título. Qual o índice oficial? Pode utilizar, por exemplo, o IPCA. Se o IPCA, por exemplo, no ano deu 5%, significa que o meu título, se ele prever esse reajuste de R$ 100, ele vai passar para 105. Tá? Aconteceu o reajuste. Eu comecei pagando R$ 100, se prever reajuste, no próximo ano vai ser 105. Bom, sobre a cota de capitalização. A cota de capitalização representa o percentual de cada pagamento que será destinado à constituição do capital. Nesse exemplo aqui era de 70%. Em geral, não representam a totalidade do pagamento, pois há, geralmente, uma parcela destinada a custear os sorteios e outra destinada aos carregamentos da sociedade de capitalização. Então aí as duas, né? Deixa eu ver se eu não fiquei bloqueando a visão para vocês, tá? Os valores que eu coloquei aí.
4.200, 1.200 e 600, tá? Bom, este capital também é chamado de provisão matemática para resgate, que é o que eu vou receber lá na frente. Cota de sorteio. A cota de sorteio tem como finalidade custear os prêmios que são distribuídos em cada série. Né? Lembre que a nossa série ali, por exemplo, ela tinha 100 títulos de capitalização, que são da mesma série, que começaram juntos. A gente pode pensar assim. A sociedade de capitalização pode utilizar-se dos resultados de loteria oficiais para a geração dos números sorteados. Então, de acordo com o resultado lá da loteria, eu vou saber se o título meu ele foi sorteado. Elas podem utilizar as loterias. E se elas não usarem? Olha só. Caso a sociedade opte por não os utilizar ou se as loterias oficiais não se realizarem, a sociedade de capitalização se obriga a realizar sorteios próprios com ampla e prévia divulgação aos titulares, prevendo inclusive livre acesso aos participantes e a presença obrigatória de auditores independentes. Qual que é a ideia que a gente extrai daqui? De que é muito mais fácil fazer pela loteria oficial, porque daí a sociedade de capitalização não vai ter esse trabalho todo aqui dela ter que realizar, dela ter que contratar auditores, dela ter que passar toda essa transparência, tá? E geralmente é o que acontece. Utiliza-se a loteria oficial. O título sorteado poderá permanecer em vigor ou não, segundo o que estiver disposto nas condições gerais. Porém, o fato de um título ser ou não sorteado em nada alterará o seu capital para o resgate. Não entendi, eu explico, calma. Olha só, vamos supor, né, que a gente está aqui no mês 40 do nosso exemplo, mês 40. O que aconteceu aqui no mês 40? Esse nosso sortudo foi sorteado e recebeu os 24 mil reais. O que estava escrito lá é que diz que se ele for sorteado e se estiver previsto, ele pode deixar o título de capitalização. E daí ele vai receber os 24 mil reais do prêmio, mais o que ele tiver de provisão a resgate naquele momento. Ou ele pode continuar com o título de capitalização até completar os 60 meses. E daí vai ser aquele exemplo que eu trouxe no início. Ele vai receber os 4.200 e vai receber ainda o prêmio de 24 mil, tá? E ainda vai poder ser sorteado outra vez. Daqui a pouco a pessoa tem muita sorte mesmo, né? Pode acontecer. Mas o fato é, deixa eu reforçar aqui, que o título sorteado, pode permanecer em vigor ou não. Ele sai no mês 40 ou ele continua até os 60, tanto faz. Segundo o que estiver disposto nas condições gerais. Porém, o fato de o título ser ou não sorteado em nada alterará o seu capital para o resgate. Então, mesmo ele recebendo um prêmio, aqui ele recebeu de 24. E se ele tivesse recebido um prêmio de 1 milhão? Tem sorteios, né? Não importa, ele ainda ia receber a provisão matemática dele, tá? Bom, cota de carregamento. A cota de carregamento, ela deve cobrir os custos de despesas com corretagem, colocação e administração do título de capitalização, emissão, atendimento ao cliente, desenvolvimento de sistemas, lucro da sociedade de capitalização e a cota de contingência quando for o caso. Então a cota de carregamento ela é utilizada para tudo isso. É aquele valorzinho no nosso exemplo que foi utilizado pela sociedade de capitalização. Existe um tal de prazo de carência. Olha só, alguns títulos prevêem um prazo de carência, isto é, o período inicial em que o capital fica indisponível ao titular. Então vamos pensar no nosso exemplo lá dos 60 meses. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, que começa aqui e termina aqui. A gente vai colocar 60 meses. Se, por exemplo, a gente tiver um período de carência, que vai ser esse daqui, de 6 meses, durante esses 6 meses aqui, eu não vou receber a minha provisão matemática a receber se eu solicitar o resgate ou o cancelamento do meu título. E Renan, e quando que eu recebo então? Olha só, vamos supor que aqui no primeiro mês a pessoa decidiu cancelar o seu título de capitalização. Ela não vai receber aqui, vai receber apenas passado o período de carência. Ela solicitou hoje, só daqui 5 meses ela recebe, tá? Se o prazo de carência for de 6 meses e ela solicitar com 1 mês. Se o titular solicitar o resgate durante o período de carência ou se o título for cancelado, o resgate só poderá acontecer efetivamente, ou seja, a pessoa recebeu o dinheiro, após o encerramento do período de carência. Tranquilo. Em casos de resgate antecipado, faculta-se à sociedade de capitalização estipular uma penalidade de até 10% do capital constituído. Explico, tá? Se eu solicitei aqui com 1 mês, lembre o que aconteceu com 1 mês, né? Eu fui lá, coloquei 100 reais. Desses 100 reais, quanto que era o meu capital? 70. Por quê?
20 era a taxa, era a cota de sorteio e 10 era a cota de carregamento, taxa de carregamento. Bom, do meu capital eu tenho 70. O que está escrito aqui? Em caso de resgate antecipado, faculta-se à sociedade de capitalização estipular uma penalidade. Ela pode estipular ou não. Geralmente tem essa penalidade. De até 10% do capital constituído. Então, como eu fiquei um mês só e solicitei o resgate, eu ainda posso ter essa penalidade. Quanto que vai ser a penalidade? Até 10% do capital constituído. Quanto é o capital aqui? R$70. Isso dá uma penalidade de R$7. Significa que eu vou poder resgatar quanto? E se ainda tiver um prazo de carência, só daqui 5 meses. Vou poder resgatar 63. E aí tu explica pro cliente, né? Que foi lá, colocou no título de capitalização R$100, pensou bem, desistiu da ideia, solicitou o resgate e só daqui 5 meses vai receber 63. Mas como? Se eu coloquei R$100, como é que eu estou recebendo só 63? Aí tem que explicar todas essas regras, que já deveriam ter sido explicadas no momento da contratação do título, tá? Isso, claro, né? Se a sociedade de capitalização ela colocar essa penalidade, isso, claro, se a gente tiver o prazo de carência no título, tá bom? E algumas considerações importantes. Aplicar em título de capitalização é o mesmo que aplicar em poupança? Formarão em situações semelhantes o mesmo capital? E aí, será que é? Título de capitalização não é a mesma coisa que caderneta de poupança. O título de capitalização é um produto comercializado somente pela sociedade de capitalização, através de títulos que são previamente aprovados pela SUSEP. Seu capital de resgate será sempre inferior ao capital constituído por aplicações idênticas na caderneta de poupança, já que dos pagamentos efetuados num título, desconta-se uma parte para custear as despesas administrativas da sociedade de capitalização e, quando há sorteios, uma parcela para custear as premiações. Se não tiver sorteio, aí a lógica é o seguinte, né? A gente não vai ter a cota de sorteio, só vai ter a taxa de carregamento, provavelmente, e a provisão matemática a receber. Daí, o atrativo de sorteios perde sentido, né? A incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital em casos em que não há sorteio, o IR, que existe, é de 20%, recolhido diretamente na fonte. Significa que a própria sociedade de capitalização segura os 20% e paga a diferença. Tá? Sobre o ganho de capital, que se acontecer, né? No nosso exemplo aqui não aconteceu, por exemplo. Não aconteceu, né? Porque ele colocou 6 mil e recebeu 4.200. Quando é que acontece? Acontece quando o valor que está lá no título, daqui a pouco ele sofre correção, ele gera rendimentos. Né? Daqui a pouco ele prevê uma forma de rendimento. Daí, se tiver ganho de capital, 20% de imposto de renda. O sorteio, tá. Se houver ganho de vindo do sorteio, o IR passará para 30%, também recolhido na fonte. A cobertura do FGC? Não. Tá? Então, perfeito. São essas as considerações, a gente para por aqui e a gente volta para resolver as questões. Primeira questão sobre títulos de capitalização. Um capital aplicado em um título de capitalização produzirá montante inferior ao gerado pela aplicação do mesmo capital pelo mesmo período em caderneta de poupança, visto que nos títulos de capitalização os custos relativos a premiações, no caso de haver sorteios, e as despesas administrativas do emissor são descontados do pagamento efetuado do título. Sim, produzirá de fato um montante inferior, está correto. O título de capitalização é o produto em que uma parte dos pagamentos efetuados pelo subscritor deve ser utilizado a fim de se formar um capital. Né? Sim, a provisão matemática a receber. Os títulos de capitalização são emitidos pela sociedade de capitalização e tem por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contratante, o qual terá, depois de cumprido o prazo contratado, os direitos de concorrer a sorteio de prêmios em dinheiro e o de resgatar o valor do título mediante lance. Não, né? Não foi o que a gente viu. Resgatar parte dos valores depositados corrigidos por uma taxa de juros? Sim, parte dos valores depositados e pode ter essa correção por taxa de juros, tá? Pode ou não pode ter. Se tem, aqui generalizou, né? Mas está certo, porque as demais estão erradas. Aplicar parte dos recursos em ações de bolsa de valores? Não. Concorrer a imóveis nos feirões de casa própria? Concorrer a prêmios em barras de ouro? Não.
Os títulos de capitalização são um investimento com uma característica de poupança a longo prazo, remunerados pela TR, mais uma taxa de juros ao mês. Ó, de novo falou que aqui tem uma correção, tá? Enfim, equiparando-se à inflação. Porém, a característica mais atrativa dos títulos de capitalização é a possibilidade de resgate dos valores com rentabilidade acima do mercado, garantia oferecida para a compra de bens imóveis, geração de créditos fiscais para abatimento futuro, rentabilidade diferenciada oferecida na ocasião do resgate, possibilidade de ganhos de prêmio em dinheiros pelos sorteios periódicos, se tiver os sorteios. Os títulos de capitalização são estruturados com prazo de vigência igual ou superior a 6 meses. Não, pode ter prazo menor. Comercializado por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Quem cuida desse mercado é a SUSEP. Disponíveis, normalmente, em planos com pagamentos mensais e sucessivos ou pagamento único. Tá aí, né? A gente viu lá, pagamento mensal, pagamento periódico, pagamento único. Resgatados em base sempre superior ao capital constituído, por aplicações idênticas em títulos públicos. Não, é normal que seja inferior. Regidos por condições gerais, disponibilizados após a contratação. Essas condições gerais elas têm que ser disponibilizadas antes da contratação. Última, com relação aos títulos de capitalização, não há obrigação prevista em lei para que o resgate seja igual ao montante pago, podendo ser, portanto, inferior. Pode, geralmente é. Tá, pessoal? A gente termina aí títulos de capitalização.